Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Restart Podcast. Aqui a gente vai falar sobre ferramentas poderosas para fortalecer a sua mente no esporte, nos negócios e na vida. Meu nome é Thiago Silva e ao longo dos episódios eu vou trazer aqui insights e convidados que vão te ajudar a te destravar e vencer desafios internos que se levantam no dia a dia para tentar nos limitar. Hoje a gente está no 4º episódio e antes de apresentar a nossa convidada, eu quero te lembrar o porquê desse podcast ter nascido e também quero agradecer pela audiência nesse 4º podcast. É recém o 4º podcast, não diferente do primeiro, eu estou aprendendo a fazer, então eu leio bastante, é isso aí, a gente quer ficar descontraído e trazer aqui pessoas que agreguem em cima do propósito desse podcast. Então, por que esse podcast nasceu? Quantas vezes você já viu alguém desistir por achar que não é capaz, né? Seja no treino, no trabalho ou na vida. Como profissional de educação física, eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Gente travando, paralisada pelo medo, colocando um ponto final onde deveria haver uma vírgula. Mas houve 2 momentos específicos que para mim foram como um soco na barriga. O primeiro foi uma ex-aluna minha que ficou pouco tempo treinando comigo e depois de um período onde ela já não estava mais treinando comigo, com a minha equipe, eu acabei descobrindo que ela tirou a própria vida no dia do aniversário dela. E depois disso, no início da pandemia, o empresário da região aqui perdeu tudo, assim como muitos na época da pandemia, só que ele não viu saída e acabou tirando a própria vida e da família também. E isso tudo bateu em mim muito forte. E o meu questionamento foi: e se um dia o meu filho passar por isso? Né? Como que eu poderia ajudar ele? E o meu impulso foi em buscar conhecimento sobre tudo que poderia estar envolvido. Então eu fui me capacitar, fazendo algumas formações na área de respiração, exposição ao frio, mindfulness e meditação. Então, em cima de tudo isso, nasceram alguns projetos, inclusive o Restart Podcast, onde que tem o intuito de trazer ferramentas que possam servir como ajuda para pessoas que talvez estejam vendo um ponto final aonde poderia haver uma vírgula. E uma coisa que me irrita muito é ver potencial desperdiçado. E a imagem que eu tenho para mim ela é muito clara. Imagina que você morreu, chegou lá no céu e Deus, ou o que você acredita, te chama. Fala assim: fulano, vem cá. E aí você percebe 2 portas. Então ele abre a primeira porta e quando tu entra, tu vê uma prateleira cheia de quadros. E naqueles quadros tem vários momentos que tu passou ao longo da tua vida, com teus amigos, teus familiares. E aí ele fala pra ti: ó, esses momentos aqui tu passou com a tua família. Pô, que legal mesmo, isso aqui aconteceu, isso quando tu tava na praia, pô. Mas agora vamos ver a segunda porta. Então ele te leva para a segunda porta. E quando tu abre a segunda porta, tem outra prateleira com outros quadros e um monte de situações e eventos. E aí tu olha para aquilo lá e diz assim: pô, Deus, desculpa, mas tu errou. Isso aqui, tudo que tá aqui, nada eu vivi. E ele fala assim para ti: é verdade, mas estava tudo à tua disposição. Não viveu porque tu não quis, porque tu não te posicionou. E o meu objetivo com a busca que cada vez mais eu entro é tentar fazer com que eu e as pessoas que estão próximas de mim, que a gente consiga, se não zerar, mas esvaziar o que está nessa segunda porta. Esse é o meu objetivo. Se esse papo faz sentido para você, compartilha esse episódio, se inscreve no canal do YouTube, deixa teu like, comenta e me ajuda a distribuir mais essa mensagem. E hoje eu tenho a honra de trazer uma convidada especial, dentista, uma pessoa que é impossível conversar um pouco e, primeiro, não dar risada, ela é engraçada pra caramba, e também não aprender alguma coisa. E, acima de tudo, é uma pessoa que gera um baita de um impacto na vida das pessoas. Uma conversa foi o suficiente para me brilhar os olhos e trazer e convidar ela para vir aqui no podcast. Hoje a gente vai abrir um campo que, pelo menos para mim, é pouco explorado, que é a conexão entre saúde bucal e saúde emocional. Então é uma profissional que vai contribuir demais com esse 4º episódio e vai acrescentar muitas ferramentas importantes dentro do propósito desse podcast ter nascido. Então seja bem-vinda, Laura. Muito obrigada, nossa, que honra, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui contigo hoje. Prazer é meu. Laura, primeiro o pessoal te conhecer, conta um pouco da tua história, quem é a Laura? Então, vamos lá. Laura,
primeiro lugar, a Laura é apaixonada pela família. Família em primeiro lugar. Recentemente, apaixonada por corrida. Culpa tua. Mas o esporte tomando realmente uma proporção muito grande na minha vida. E a Laura é dentista há 10 anos, apaixonada por prevenção. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais em tudo isso. Perfeito. Eu tenho a honra de estar sendo o podcast número 1 da Laura. Primeira vez que ela participa do podcast. Mas o que ela vai te trazer é de tamanha relevância que quando eu escutei o que ela me falou num treino, eu fiquei impactado. Foi a primeira vez que eu escutei essa relação do que ela vai trazer aqui hoje. Então agora vamos entrar um pouquinho no assunto de hoje. E a primeira pergunta que eu tenho para ti é: em que momento tu percebeu que muitos dos sintomas bucais tinham origem emocional? Então, já faz um bom tempo, tá, Thiago? Porque assim, desde que eu me formei, em seguida eu já tive o prazer, a honra de entrar na prevenção bucal. Então, eu comecei a trabalhar desde muito cedo com realmente como prevenir as doenças. As doenças que a gente conhece, que são mais famosas, digamos assim. Cárie, inflamação na gengiva. Trabalhando muito focada nisso, eu vi que muitos pacientes sabiam controlar. A gente conseguia ter esse controle. O paciente não vinha mais para o meu consultório com cárie ou com inflamação na gengiva. Só que o paciente continuava chegando com desgaste nos dentes, com fratura nos dentes, com uma retração de gengiva, hipersensibilidade. E aquilo dali para mim começou a me pegar. Tá, mas peraí, esse paciente ele sabe cuidar da boca dele. Mas como que isso está acontecendo? E aí comecei a estudar e acredito muito que junto com a minha percepção clínica foi aumentando também, eu fui encontrando um avanço nesses estudos. E aí, isso já era um dado que eu trazia lá em 2019, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso eu já falava na minha consulta. E aí veio 2020, pandemia. E aí isso ficou muito evidente. E até o paciente que, então, ele nunca tinha quebrado um dente, o paciente que não tinha esse desgaste, o paciente que não relatava nada disso, começou a me relatar. E aí ficou escancarado, né? E aí eu comecei a aprofundar mais os meus estudos e aí encontrei o que a gente hoje tem a denominação de síndrome do envelhecimento precoce bucal. Vamos falar mais sobre tudo isso. Perfeito. Primeira vez que eu escuto esses termos. Perfeito. Quais são os principais sinais de ansiedade que tu enxerga na boca dos teus pacientes? E tem um perfil, existe um perfil de paciente ansioso, assim, como ele age na tua cadeira de dentista, né? Como tu consegue perceber isso? E uma terceira pergunta, depois tu linka as três, tá? Já teve algum caso onde o tratamento do dente não resolvia porque o problema não era físico? Vamos lá, com certeza, sim. Clinicamente, tá? Os principais sinais que eu vou ver vão ser desgastes, dentário mesmo, muito desgaste avançado, trincas nos dentes, fraturas, levando muitas vezes à perda desse dente, retração de gengiva, hipersensibilidade, o paciente chegar reclamando. Então, esses são os principais sintomas desse paciente, tá? Que eu consigo ver clinicamente. Existe uma questão que é difícil a gente entender essa ansiedade do paciente, porque o dentista já não é um lugar que o paciente vai com prazer, né? Dificilmente. Mas a gente conversando com esse paciente, a minha consulta, ela nunca começa na minha cadeira odontológica. Ela sempre começa no meu escritório e com uma conversa. A partir dessa conversa, a gente começa a entender. Um dado que é, assim, muito clínico que eu vejo, é difícil o paciente que não é ansioso. É difícil, tá? O que a gente vai ver é o paciente que já percebeu essa ansiedade e que já procurou uma ajuda e que já faz um tratamento. E o paciente que fala, não, eu não sou ansioso. Não, eu não. Comigo isso não acontece. Só que normalmente esse paciente que se diz que não é ansioso é o paciente que ele não tem tempo. Vamos logo, vamos terminar, tenho pouco tempo, já deu, já acabou. Então, assim, eu começo a fazer a leitura do meu paciente, eu começo a entender o meu paciente e isso fica muito evidente.
muito evidente. Perfeito. E a gente vinha conversando e até acredito que um dos fatores que afeta muito é que hoje as pessoas comem as suas emoções. Uhum. E isso afeta totalmente quando tu vai fazer uma avaliação, deve conseguir perceber isso quando tá ali na tua cadeira odontológica, né? Com certeza. Uma coisa assim, né, Thiago, que tá completamente ligado é eu entender o estilo de vida desse paciente. A partir do momento em que eu entendi o estilo de vida desse paciente, eu começo a entender quem é o meu paciente, não só o dente do meu paciente, né? E aí começa a fazer sentido esse paciente que come as emoções, esse paciente provavelmente ele tem uma dieta mais rica em açúcar. Consequentemente, é o meu paciente que eu vou ter que ter um sinal de alerta em relação à cárie, né? Eu vou trabalhar mais esse lado com o meu paciente, mas também é um sinal que esse paciente provavelmente aperta os dentes dele durante o dia e muitas vezes nem sabe. É o paciente que acorda com dor de cabeça e acha que, vou tomar um remédio e tá tudo bem. Mas isso é um alerta de que tu fez bruxismo durante a noite. Que isso não é que tá tudo bem, né? Não tá bem. Vamos olhar para esse lado e tu começa a entender. E vou te dizer que muitas vezes os pacientes que falam que não são ansiosos, quando eu começo a mostrar, mas olha esse teu canino aqui não tem ponta. Isso não é uma coisa normal, né? O paciente de 20 anos tem um canino reto. Ou o paciente de 30. É normal no paciente de 60, 70, porque daí é um desgaste fisiológico. Mas, assim, o paciente de 20, 30 anos, que tá ali naquele pico de questão de uma vida profissional, vivendo um estresse, vivendo exatamente o que a gente vê hoje na nossa sociedade, ter esse desgaste não é normal. Eu começo a mostrar isso pro meu paciente. E muitas vezes o sinal clínico da boca vai ser o primeiro passo para alertar esse paciente de que vamos abrir os olhos e vamos ver que não tá bem, né? Que o estilo de vida, que tá tudo muito acelerado, que tu tá muito ansioso, tu não tá dormindo bem. Será que tu tá te alimentando bem? Como que tu tá te alimentando? É parar e conseguir fazer o paciente fazer certas perguntas que muitas vezes a gente ignora. A gente até sabe, mas a gente não quer olhar para aquilo dali, né? Então, é realmente mostrar para esse paciente que a escolha da alimentação está 100% influenciada na boca. É o paciente que vai consumir coisas ácidas durante o dia e isso vai prejudicar muito o dente dele. Então, é começar a mostrar para o meu paciente que o estilo de vida está totalmente ligado na boca. Totalmente. E a boca, muitas vezes, é um primeiro sinal, né? É um primeiro sinal de alerta para esse paciente de que as coisas não estão bem. E que não dá para ignorar isso, né? Olha a importância de ter alguém que vai além do olhar superficial do paciente ali, consegue enxergar mais a fundo, porque talvez, e pode ser que tenha alguém assistindo aqui e vá se identificar com isso, tenha pessoas que de forma recorrente tenham que estar na cadeira, né, odontológica ali, mas que na verdade o fator que desencadeia o porquê ele vai de forma recorrente lá não tá no emocional dele. Com certeza. Então, é sensacional. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez eu tenha respondido ela, mas vou fazer igual. Como o bruxismo e outras disfunções refletem o estado mental de alguém? E quais padrões de desgaste nos dentes tu associa a pessoas que vivem em alerta ou exaustas? Tá. Eu acho que é super importante a gente entender algumas coisas, tá? Deixar muito claro que, assim, o bruxismo, ele não acontece pela posição dos dentes. Não acontece, o motivo não tá na boca. Não é esse. Até um tempo atrás se acreditava, né? Não tinha, assim, um estudo que realmente comprovasse. Fala mais sobre isso. Então, hoje a gente sabe, hoje tá muito evidenciado que o bruxismo, ele é um reflexo da saúde mental. Ele não vai acontecer, a pessoa não tem ansiedade, a pessoa não tem estresse, a pessoa tá lá, vive... A pessoa não vai fazer bruxismo. O paciente que faz bruxismo é o paciente ansioso. Isso é fundamental a gente entender. E aí a gente vai entender que tem um bruxismo que acontece de forma mais frequente à noite.
que é o paciente que range. Então, é o paciente que vai acordar com dor de cabeça, é o paciente que tem a musculatura cansada, que tem desgaste nos dentes. E aí, a gente fica muito evidente isso clinicamente, tá? O paciente que tem todos os dentes aqui da frente, principalmente retos. Todos retos. Não tem canino, não tem anatomia. Já desgastou tanto que perdeu a anatomia. Mas tem o bruxismo em vigília, que é o bruxismo por apertamento. É o paciente que... Vamos começar a dar um exemplo, assim. É o paciente que trabalha na frente do computador, que tá com uma pressão da vida profissional, que tem filho pequeno, que não tem tempo, não consegue ter muito tempo em casa, que tá sempre ali correndo, que não tem tempo de fazer exercício físico. Esse paciente, ele é muito clássico de um paciente que vai ter uma ansiedade, né? E aí é o paciente que vai apertar os dentes. E tem uma questão, assim, que cada dia me chama mais atenção. Os pacientes não sabem, né, que apertam os dentes. É uma questão... O bruxismo, ele é inconsciente. Então, é muito comum eu entrar nesse assunto, começar a falar pro meu paciente, e o meu paciente falar, não, eu não. Comigo, não, nunca me peguei apertando. E aí, não, mas ó, é inconsciente. A gente tem que parar e tornar este hábito consciente, começar a entender quando que ele acontece e com que frequência ele acontece. E aí, a partir do momento que eu explico pro meu paciente que não é normal encostar os dentes, no momento que tu tá concentrado, pode ser lendo, fazendo, treinando, lavando louça, as pessoas relatam, né? Então, assim, nesse momento, porque é onde tu tá ali pensando em tudo que tem que fazer ou que os problemas... Nesse momento é onde tu aperta os dentes. E aí eu começo a explicar pro meu paciente que isso não é normal. E aí, na imensa maioria das vezes, eu nem termino a consulta e o paciente me fala, eu me peguei apertando. Bah. Só de estar conversando contigo, de estar pensando sobre, eu já comecei a me apertar. E aí o paciente começa a entender que isso acontece de uma forma muito frequente. Hoje, um diagnóstico, assim, uma ferramenta do diagnóstico que eu gosto muito de usar é um aplicativo para o celular, que se chama Desencoste, de desencoste os seus dentes. E ele vai te mandar alertas durante o dia. Por que eu gosto de tanto da questão do diagnóstico, depois como auxiliar realmente no tratamento? Porque o paciente que fala que não se aperta, toda vez que ele receber esse alerta no celular, ele vai se dar conta que ele está apertando. Então, é muito comum os pacientes, em menos de 24 horas, falarem assim, mandarem mensagem, falarem, eu passo o tempo inteiro me apertando e não sabia. Então, o aplicativo nos ajuda a fechar esse diagnóstico e depois ele ajuda a fazer o paciente ter essa consciência. Porque a gente não tem como proteger os dentes, né? Não tem, seria muito simples se eu falasse para o meu paciente, deixa de ser ansioso. Não te preocupa, tá tudo certo. Não tem como. Aí entra a questão do quanto, que a gente também já conversou várias vezes, o quanto eu encaminho os meus pacientes para faz um exercício físico, tu precisa fazer um acompanhamento, a gente precisa de uma ajuda psicológica, a gente precisa de outros profissionais para conseguir trabalhar nessa questão que só tá refletindo na boca. Então, olha que legal. E eu já atendi muitas pessoas que poderiam estar se beneficiando dessa conversa agora. Um dos sintomas do bruxismo também é a dor de cabeça, né? Sim, Dor de cabeça. Então, quantas pessoas a gente, ao longo do dia ou da semana, tô morrendo de dor de cabeça. Se essas pessoas estiverem escutando esse podcast e tiverem acesso a esse aplicativo, elas já podem, daí, ter um primeiro diagnóstico se elas têm bruxismo ou não. O paciente, a dor de cabeça ela é muito evidente no paciente que acorda, né, com a dor de cabeça. Porque é um paciente que fez bruxismo durante a noite. O que a gente tem que entender é que o bruxismo, tu tá forçando a musculatura da face e a tua articulação. Então, por isso que é comum o paciente ter dor, né? O paciente, tu tá o tempo inteiro trabalhando essa musculatura durante várias horas durante o dia, quando, na verdade, isso deveria acontecer muito pouco. Né, em minutos. A gente deveria encostar os nossos dentes numa média de 20 minutos no dia. E o paciente que passa se apertando, imagina, né? Ele aperta durante horas. Então, é claro que isso vai ter consequência, né? E aí também, aí é que entra o paciente que tem trinca, o paciente que quebra o dente. O paciente que quebra o dente por apertamento, porque a gente tem muita força, se essa fratura acontece na raiz, o paciente perdeu o dente.
Tem que extrair o dente e colocar um implante. Então, assim, isso é um sinal que a gente precisa trazer, um sinal de alerta de que a gente fala dentro da odontologia, né? Hoje a gente já vê, o paciente não tá mais perdendo o dente por doença bacteriana. Não é a bactéria, não é a cárie, não é a gengiva, porque a gente já entendeu como controlar isso. Mas o paciente está perdendo o dente por ansiedade, por apertar, por botar muita carga em cima desse dente, e o dente não foi feito para aguentar tudo isso. Agora eu não sei quem tá assistindo o podcast, mas é a primeira vez que eu escuto isso. E faz todo sentido. Eu acho que depois dessa conversa, acho que muitas pessoas vão poder se perceber melhor durante o seu dia. Porque talvez muito daqueles problemas que de forma recorrente vem aparecendo, a boca pode estar dando algum sinal. Com certeza. Né? Então, muito bacana. Tu sente que o consultório tem se tornado cada vez mais um espaço de escuta também? E qual a importância de ter esse olhar integrativo na saúde hoje? Com certeza, sim. Eu acho que cada vez mais eu busco isso nas minhas consultas, tá? Que é essa relação com o meu paciente. É entender quem é o meu paciente. Não só olhar pro dente do meu paciente, né? É entender como que é a rotina desse meu paciente. Então, assim, a partir do momento em que eu estou interessada, né, que eu questiono o meu paciente, esse paciente, a gente cria essa relação de confiança e o paciente começa a me contar coisas que muitas vezes as pessoas mais próximas dele, dentro da mesma casa, não sabem. Às vezes o paciente me conta que ele toma uma medicação e ninguém na casa dele sabe. E olha a importância, né? E quase, eu vou te falar que a imensa maioria dos ansiolíticos, dos antidepressivos, causam alteração na boca. Então, olha como é fundamental ter essa troca com o meu paciente e ter essa relação de confiança com o meu paciente. E vou te dizer que a relação vai além do consultório. O paciente muitas vezes me manda uma mensagem determinado tempo depois da consulta para me contar. Ou ele já chega na próxima consulta me falando o quanto a vida dele mudou. Essa semana eu conversei a respeito disso com um paciente, onde ele foi na consulta dele fazer revisão e daqui 4 meses ele vai ser pai. Que legal. E aí a gente já conversou. Ó, olha a importância de tu voltar daqui 6 meses, porque a tua vida vai ser completamente outra. Já é um paciente que faz bruxismo, noturno principalmente, a gente já protegeu os dentes com a placa de bruxismo, mas também é um paciente que aperta durante o dia. 30 e poucos anos, vivendo uma vida, a questão do momento profissional muito bom, e daqui 4 meses ele vai ser pai. Vai alterar completamente o ciclo de sono, as preocupações, a ansiedade, tudo vai mudar. E aí, como é importante eu entender o que isso vai refletir, né, na boca do paciente. Essas mudanças que acontecem naturalmente na nossa vida, como isso é importante o paciente me trazer isso. E os próprios pacientes já me trazem. Então, cada dia mais a gente vai linkando essa diferença, o quanto esse estilo de vida do paciente em determinados momentos vai evidenciar clinicamente. Que legal, Laura. E tu comentou que os ansiolíticos, outros remédios, eles promovem alterações na boca. Que tipo de alterações? Quase todos eles causam bruxismo. A gente está falando de medicações que trabalham no sistema nervoso, então eles causam, o efeito colateral o paciente tenha mais bruxismo. Então, assim, é super importante a gente conseguir proteger esses dentes com o uso de uma placa. O bruxismo noturno a gente consegue proteger, né? Fazendo uso de uma placa de bruxismo. Durante o dia, às vezes, o paciente precisa utilizar essa placa, mas é mais tornando esse hábito consciente, a gente conseguindo trabalhar isso com o paciente. A imensa maioria dessas medicações causa ressecamento da boca, xerostomia, diminui o fluxo de saliva. E aí entra a importância da gente entender, é bem difícil a gente conseguir controlar, tá? Mas assim, tem pasta de dente específica para isso, o paciente consumir mais água. As pessoas não tomam água. É um dado que eu fico muito chocada clinicamente. Aprofunda aí um pouquinho mais isso. Qual a importância de tomar mais água e como que isso reflete quando tu pega o teu paciente lá na tua cadeira e tu olha assim, tem que tomar mais água. Como que funciona isso? Me explica um pouquinho.
É bem extenso e Tá. é muito importante, Vamos lá, tá? explica Vamos um lá, pouquinho. vamos entender essa Porque questão. isso tem a ver com a minha área, Total, educação física, total. e na minha área é muito comum. E eu sou uma pessoa que eu também preciso me policiar muito, assim. Eu consigo me policiar porque eu deixo algumas garrafinhas dentro do carro, em casa, tudo. Mas para algumas pessoas, assim como para mim, se tu não te policia, é muito fácil passar o dia todo e tomar 500 ml de água. Com certeza. É muito fácil. Com certeza. Agora me fala o outro lado. Qual a importância de aumentar a ingesta de água? Isso, como reflete na boca isso? Vamos lá. Pouca água significa pouca saliva. E a saliva, vamos começar pensando nas doenças bacterianas. Cárie e inflamação de gengiva, tá? A saliva, ela tem uma função de proteção do dente. Ela é como se fosse uma película em volta do dente e protege o teu dente. A gente tem a bactéria, a gente vai ter o resto de alimento e a gente precisa dessa proteção dessa saliva no teu dente. Quando a gente tem pouca saliva, quando a gente tem pouca água, a gente tem menos proteção. Maior a chance desse paciente ter cárie. Já começa por aí. E isso é um ponto que a gente tem que entender, tá? No paciente, então assim, isso já é um ponto que eu já trabalho muito, ó. Tu tá fazendo de tudo ali pra não ter cárie, mas tu não tá fazendo uma coisa fundamental, que é ajudar a tua saliva. É dar qualidade pra tua saliva. Uma coisa tão básica que a gente, muitas vezes, o paciente também não se dá conta. A água também tem um outro ponto fundamental. Cada vez mais a gente tem uma dieta ácida. Principalmente o paciente que busca uma dieta saudável, né? É muito comum a gente ver o paciente que já acorda fazendo um shot de limão, um shot com vinagre, o paciente que substituiu um refrigerante por uma água com gás com limão. Tu vai entender onde eu quero chegar. Uhum. Esse paciente, todos esses alimentos que eu tô te falando, como café, chimarrão, bebidas alcoólicas, são alimentos ácidos. O limão tem um pH baixíssimo, de 2,3. Então, tudo que a gente coloca limão já me preocupa. Já alterou o pH da tua boca. E a tua saliva, a gente consumiu alguma coisa muito ácida. Quando tu jogou esse ácido na tua boca, a saliva tá ali tentando se reestabelecer. Porque ela não gosta dessa acidez, né? A boca não quer essa acidez. Então, a saliva tem que batalhar, digamos assim, para se reestabelecer e conseguir proteger o dente. Lembra que eu falei que ela é uma película de proteção no dente? Toda vez que a gente coloca uma coisa ácida, a gente desestabiliza essa saliva, consequentemente, a gente tem menos proteção. Então, consumir um café, fundamental tomar água depois. Vai ajudar a saliva, vai ajudar na quantidade e na qualidade dessa saliva. Então, o paciente, é muito comum as pessoas substituírem a água mineral por uma água com gás, com limão, ou só tomo água quando a minha água tem limão. E o paciente passa o dia inteiro consumindo coisas ácidas. Uhum. E aí tu tá provocando um desgaste no teu esmalte. Quando a gente toma alguma coisa, a gente tá batendo, né, de frente nesses nossos dentes. Então, toda vez que tu passa ali jogando coisa ácida, dá um choque ácido. Eu gosto de fazer esse exemplo. Pensa realmente pegar um ácido e ficar jogando o tempo inteiro, várias vezes ao dia, durante um ano, 2 anos. Tu vai causar um desgaste. Sim. E o esmalte do teu dente, que é a proteção do teu dente, não vai se refazer, né? Não vai cicatrizar, não vai voltar, né? A gente perdeu aquele esmalte. Então, assim, quem vai nos ajudar em relação a essa acidez é a água. Então, a água, na verdade, ela vai nos ajudar para tudo. E eu gosto muito, assim, de entender quanto o meu paciente toma de água. E isso que tu falou é muito frequente. O paciente toma 500 ml. Ou, vamos além, tá? O paciente só toma água quando toma medicação. Nossa. Seja medicação para acordar, medicação para dormir. É no momento que o paciente toma água. E aí, essa medicação que ele tá tomando causa o ressecamento da boca. Então, o paciente aumenta a chance de ter cárie. O paciente está tendo um desgaste nos dentes. E a água vai nos ajudar. Então, assim, fazer outra coisa. Eu sou fã de aplicativo, de tudo que vem nos ajudar. Uhum. Tem um aplicativo para tomar água, que ajuda ali a calcular quanto de água tu tomou. Porque também tem uma outra questão. Os pacientes falam, eu tomo uns 4 copos por dia. Será? Uhum. Vamos botar Sim. na ponta do lápis? Sim. Será que é isso mesmo? Talvez não seja bem assim. Então, aí a gente começa a controlar. Então, ter uma garrafinha do teu lado. E eu gosto de falar, vamos criar meta. Cria meta na tua cabeça.
do quanto tu tem que tomar. Vamos calcular quanto que as pessoas muitas vezes não sabem nem que existe uma determinada quantidade de água específica para o seu peso. Vamos calcular o quanto de água o teu peso precisa para tu entender o que tu tá tomando não é nada, né? E aí o paciente também, de novo, volta a entender essa importância. A gente faz uso vamos fazer de aplicativo, ter garrafa, criar meta e vamos juntos buscar esse objetivo, porque vai ser uma proteção para os dentes. Outro ponto que eu gosto muito de lembrar da importância da água, a água mineral tem flúor. E o flúor é fundamental na prevenção de saúde, na prevenção de doenças como cárie, né? E toda vez que a gente consome água, a gente deposita um pouco de flúor. Então, também é mais uma proteção, né? Que o paciente, ao longo do dia, fica consumindo água, vai nos ajudar nesse ponto também. Água é fundamental. Nossa, que legal, Laura. Tu falou que é teu primeiro podcast. É mentira, deve ter 20º. Pô, tá arrasando. Ah, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Se encaminhando para os nossos finalmente. Que sinais a pessoa que está nos ouvindo, tá? Ela pode observar nela mesmo que indica que algo não vai bem. Fala primeiro dessa aí, depois eu te falo as perguntas. Hipersensibilidade é um sinal de alerta. E aqui, Thiago, cabe um ponto muito importante, tá? O paciente que tem essa hipersensibilidade, esses dentes sensíveis, ele mascara isso, indo na farmácia e comprando uma pasta para sensibilidade. Legal. Né? Eu tenho sensibilidade. Vou acabar com essa sensibilidade. Vou fazer uso dessa pasta. É verdade. Só que daí eu sempre gosto de fazer uma comparação. Tu tá com dor de cabeça frequente, tá? Só que, vou tomar um remédio, tô com dor de cabeça. Tu tomou um remédio quando tu acordou. Digamos que ali depois do meio-dia tu tomou outro remédio, porque voltou essa dor de cabeça. De noite tu tomou outro remédio pra dormir bem. E aí tu começa a botar isso na tua rotina. A gente faz isso, a gente vai pensar, opa, isso não é normal, né? Mas eu tô com dor de cabeça, vou ficar tomando remédio, assim, vamos investigar o que é que tá causando. É a mesma coisa. Quando tu tem uma hipersensibilidade e tu deposita uma pasta que sim vai atuar contra essa hipersensibilidade, tu tá mascarando essa hipersensibilidade. Então tu tá escovando os teus dentes 3 vezes ao dia com uma pasta, com um produto que tá removendo a tua dor. E tu esquece dessa hipersensibilidade. Só que essa hipersensibilidade é um sinal de alerta de que as coisas não estão bem. Então, olha a importância da gente... Pasta de dente para hipersensibilidade, ela não pode ser de uso contínuo. Porque ela mascara, tá? Então, assim, não é normal o paciente... A gente aqui vivendo esse inverno, não é normal o paciente sair na rua e não conseguir conversar ou respirar porque o dia tá muito frio e tu sente dor nos teus dentes. Isso não é normal, é um sinal de alerta, tá? Desgaste nos dentes, o paciente pode... É super importante por vários motivos o paciente fazer um autoexame, o paciente se conhecer. Muitas vezes os pacientes nunca olharam a boca, né? Não sabem o que tem dentro da sua boca. Então, olhar se os dentes estão completamente retos. O canino tem que ter ponta. O canino não tem ponta, já não tá bem. Alguma coisa tá acontecendo, né? Nossa. Principalmente... De novo, eu gosto muito de trazer o clínico. Essa semana atendi uma menina de 16 anos. Que o canino tá reto. Não tá legal? Alguma coisa tá acontecendo. Lá no... 16 anos, mas no momento em que ela tá vivendo da vida dela... A ansiedade está presente. E outra coisa, é uma geração conectada. Totalmente. Que vai dormir com o celular na cama. Olha a importância, né? Ali, como isso faz mal. É uma paciente que vai ter uma noite de bruxismo, muito provavelmente. Nossa. Pelo uso excessivo de tela. Olha tá? Aí. Então, assim, desgaste dos dentes, retração gengival. Retração gengival, há um tempo atrás, a gente só associava a força da escovação. E aí a gente começou a entender que a força da escovação, ela é um fator que vai contribuir para essa retração de gengiva. Mas ela não vai fazer que o paciente tenha retração de gengiva em um único dente. E às vezes isso clinicamente acontece. E aí a gente tem que entender que essa retração de gengiva veio de um apertamento. Por quê? Quando a gente aperta o dente de cima no dente de baixo, a gente, na verdade, está pressionando o osso. E osso, quando a gente está pressionando, a gente reabsorve. A gente perde osso.
Então, o paciente que passa o dia inteiro se apertando, tá tendo como consequência uma perda óssea. Consequentemente, a gente perde essa gengiva. Então, assim, essa retração de gengiva não é normal. Se olhar no espelho e entender. Se o paciente tem uma trinca no dente muito evidente, não é normal. Então, são alguns sinais que o paciente mesmo pode se olhar em casa e entender que, opa, não tá legal, tá? E é um sinal de alerta vou procurar um profissional capacitado para me ajudar nessa questão. Bah, que legal, Laura. Acho que tudo que tu vem trazendo aqui, com certeza vai dar uma noção melhor para cada um que vai assistir esse podcast, para se perceber melhor e para começar a tentar atacar a raiz do problema. Com Eu acho que é isso que pouco se faz. Com certeza. Né? Se traça só as consequências. Exato. Tá? Então, o que tu gostaria que todo mundo soubesse sobre a sua própria boca e sua mente? Que não existe... A boca não é a parte, né, do corpo. A boca é um reflexo do que está acontecendo. Então, assim, a boca muitas vezes é um sinal de que realmente o profissional consiga, através dos sinais clínicos bucais, mostrar para o paciente que não tá legal. É realmente parar de ignorar o que está acontecendo e que muitas vezes, até por falta de tempo, a gente não encarou, né? Então, muitas vezes o paciente... tá, não, mas não é tanto assim. Não, é realmente entender que o sinal bucal está completamente ligado com o teu estado da tua saúde mental, né? E que não ignorar que tu precisa buscar uma ajuda psicológica, que tu precisa ter mais qualidade de vida, que tu precisa botar um exercício físico na tua vida, na tua rotina, que tu precisa te alimentar melhor, que tu precisa dormir melhor. Que o paciente que é viciado em celular, em tela, precisa parar de ignorar isso e buscar uma qualidade melhor. Então, vai dormir melhor. Pra gente, olha a importância. A gente fala que uma noite de sono mal dormida é um dia de apertamento. Uau. Então, assim, muito provavelmente... E se a gente... eu acho que é muito pouco falado isso, assim, sabe, Thiago? A gente perguntar pro paciente como tu tá dormindo? O próprio paciente fala, não, durmo. Mas tu acorda descansado? Não, descansado. Quem é que descansa hoje em dia? Não, isso não é normal. A gente não deveria normalizar isso. Então, assim, o nosso estilo de vida está 100% ligado à saúde bucal. É a saúde bucal 100% ligado ao estilo de vida. Então, assim, a gente não pode ignorar esses sintomas bucais que, sim, estão refletindo o que está acontecendo na tua vida. E, de novo, não é porque hoje tu não tem que daqui 2 meses, 3 meses, 5 meses tu não vai ter. Então, a gente sempre, tu ter realmente um profissional de confiança que consiga entender essas mudanças na tua vida e te direcionar, né? Pra buscar uma ajuda, muitas vezes fundamental, né? Que é o que realmente vai mudar a vida desse paciente, né? Então, é perdendo peso, é se alimentando melhor, é dormindo melhor, é realmente buscar uma melhora na qualidade de vida, que a gente tá perdendo muito, né? E consiga te ensinar a entender esses alertas que tu vai tendo durante o dia, né? Só que às vezes o alerta é tão pequeno e a correria do dia é tão grande que passa batido. E a gente vai perceber isso depois de 5, 6, 7, 8 meses de acúmulo, e quando vê o problema já é muito maior. Tá? Exato. Se tu pudesse deixar uma dica aqui de ouro para quem sofre com ansiedade, qualquer outro sintoma associado, mas ainda não se percebe, qual seria? Difícil. Uma dica... Então, acho que na minha parte é realmente olhar, fazer esse autoexame e buscar esse profissional que vai conseguir te ajudar. O paciente, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico na minha cadeira, eu indico muito consumir mais água, fundamental. Diminuir essa alimentação ácida, porque tu tá desgastando os teus dentes, tu vai acabar perdendo o dente por essas questões. Fazer o uso do aplicativo como um auxílio. Fazer placa de bruxismo, se proteger de noite e realmente, assim, parar de ignorar esses sintomas, porque senão tu vai perder os teus dentes. E a gente não tá falando nesse momento, e assim, tá, Thiago, eu quero que fique muito claro que eu trabalho muito a prevenção de doença bacteriana, é fundamental. Só que a gente já entendeu
que a gente precisa escovar os dentes, que a gente precisa passar fio dental. Isso já, né, isso já tá na sociedade. A gente, né, os nossos avós, os nossos pais já sabem disso. E a gente tá vivendo um outro momento como sociedade. E a gente precisa entender que a síndrome do envelhecimento precoce bucal tá refletindo nessa geração. Então, assim, é realmente buscar esse auxílio. E vai além da odontologia. Tá, vai além. Então, a dica é cuide dos seus dentes, mas a gente tem que buscar uma qualidade de vida num total. Que uma coisa vai ser 100% ligada à outra. Bah, que demais, Laura. Acho que muitos insights, muitas ferramentas você trouxe aqui, inclusive dos aplicativos, para as pessoas começar a se perceber no seu dia a dia. E uma coisa que é fato dela perceber assim, a ansiedade ela não mora só nos pensamentos, né? Ela aperta, arranja, tensiona e deixa marca que muitas vezes um dentista percebe antes da própria pessoa. Com certeza. Né? Laura, se alguém está assistindo agora esse episódio e quiser te encontrar, como que ele faz, como ele te procura nas redes sociais? Então, o meu consultório é Brisa Odontologia, fica na cidade de Novo Hamburgo, vai ser um prazer. Meu Instagram é Brisa Odontologia, através dali a gente vai conseguir conversar e marcar a consulta. Minha consulta é de muita conversa antes da parte prática, porque é uma coisa tão importante quanto a outra, tá? Então, Brisa Odontologia me localiza no Instagram e estou à disposição. Vai ser um prazer. Que legal. Laura, obrigado por trazer essa visão tão diferenciada da tua profissão. Eu vou falar por mim, primeira vez que eu escutei, lá naquele dia que a gente estava treinando junto, primeira vez que eu escutei que tu trouxe lá, e hoje aqui, muita coisa que eu pelo menos não tinha nem ideia, então, sensacional. E para você que escutou até aqui, né, preste mais atenção nos sinais que a tua boca acaba te dando durante o dia, né? Talvez a mudança que você tanto precisa começa cuidando mais da sua boca. E se esse episódio fez sentido para ti, compartilha com alguém que também precisa escutar isso. E segue com a gente, porque tem muita coisa vindo aí nos próximos episódios do Restart Podcast. Laura, obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, o maior prazer. E até o próximo episódio.